Oi, eu sou o Manuel. E você pode até pensar que não tem nada de interessante um cara escrevendo em um caderno. Mas a verdade é que nesse caderno eu tô escrevendo o que você tá escutando neste segundo. Tudo bem, eu vou parar de ladainha. Depois de muito tempo preso em casa, e na mesma cidade, eu percebi que eu não tava preso em casa. Minha casa tem porta. Na verdade, eu tava preso dentro de padrões de pensamento que me induziam a pensar que eu tava preso em casa. Ufa. Resumo da ópera. Eu comprei uma passagem só de ida pra Campinas pra ir ficar na casa do meu irmão. Rapaziada, esse vídeo é uma história sobre reflexões, viagem, tô aqui com a minha mala, e sobre um jovem de 18 anos que quer viver. É verdade, eu quero viver. Mas outra coisa que eu também quero é descobrir o que é a vida. E o bom de você viajar de ônibus, claro, tirando ali o cheiro de carniça e o barulho do motor, é que você acaba ficando com muito tempo para refletir. Refletir sobre o que é a vida e sobre a vida. Acabei de acordar, rapaziada. É bom porque eu testo se o áudio desse fone funciona. Foi uma noite legal. O meu lugar fica muito pra trás. No ônibus, então eu fico escutando o barulho do motor toda hora. Meio difícil de dormir. Minha garganta tá coçando. Eu acordei junto com o sol. Então, esse clima, né, do sol nascer longe da cidade, é inexplicável, a natureza é muito. Te faz sentir um barato diferente também. O pessoal não está se atentando é que da mesma forma que vai aquecer, vai esfriar também. Vai esfriar também, porque se um lugar aquece, o outro lugar esfria, né? Ela falou assim, aqui na nossa região vai chegar a menos 10. Eu falei, ela tá de brincadeira. Aqui, ela fala alguma coisa aí pra cá. Alguma coisa. Fala alguma coisa além de alguma coisa. É quem você é e onde é que nós estamos agora. Salve, salve. Meu nome é João, irmão do Manuel, vulgo Gandula. Estamos em Campinas, mais precisamente Barão Geraldo, na cidade universitária. Dentro de um palácio desse de kitnet que tem por aí, que cobra um rim de aluguel e tem um espaço muito pequeno. Nós estamos ali. Eu não vou deixar ele falar muito porque senão vai ficar muito depressivo o vídeo. Rapaziada, eu vou falar umas curiosidades sobre a cidade de Campinas, que é que a gente tá agora, em Barão Geraldo, certo? Primeira curiosidade, tem a faculdade Unicamp. Esse aqui, por exemplo, é o prédio da Engenharia de Alimentos, né, João? Isso mesmo. E aí, direto tem cheiro de pão aqui. Outra curiosidade esplêndida é que o maior shopping da América Latina é da cidade de Campinas. O Shopping Parque Dom Pedro. Exatamente. Já que o João está nos apresentando esse mural que conta a história do universo e como surgiu a vida, essa é a ocasião perfeita para a gente começar a se perguntar, tá, mas o que é a vida? Um bom ponto de partida é entender qual que é a nossa diferença agora para quando a gente estiver morto. Alguns dirão que é o movimento, mas não faz muito sentido, afinal um carro se move e ele não está vivo. Outros dirão que é o pensamento, como diria René Descartes, penso, logo existo. Mas por meio de choques, a gente já consegue estimular pensamentos simples, como o movimento de um braço, em organismos mortos. E o que me garante que no futuro, com choques ainda mais complexos e em lugares ainda mais específicos, a gente não vai conseguir emular imagens em cérebros de organismos mortos. Bom, então não é o movimento e nem a nossa capacidade de pensar. Qual que é a nossa diferença para o morto, então? Na verdade, é aquilo que vem entre os seus pensamentos. Alguns chamam de alma ou de espírito, mas também é o seu livre-arbítrio, é a sua capacidade de escolher os seus pensamentos, ter as suas crenças, os seus valores, as suas vontades, os seus sonhos, ser quem você é.
Então, se eu fosse você, eu aproveitaria mais o seu livre-arbítrio. Afinal, você não vai ter ele para sempre. O que é isso, João? Ser mais perfeito e absoluto, o químico. Exatamente. Agora vira. Ulisses, pra onde é que a gente tá indo? A gente está indo pro Parque Portugal, também conhecido como Lagoa do Taquaral. Perfeito. Agora a gente achou uma tirolesa. A entrada da tirolesa é do outro lado do lago. Nessa tirolesa o tênis era obrigatório, então eu tive que calçar o tênis do João, que calçou o tênis da Alice, que calçou o meu chinelo. O tamanho do chinelo do Manuel no meu pé. Ela tava no forró da lama, que a galera do Morro do Turismo, que ela dançou na lama que eles jogaram Give me something good. I get wasted on the thought of you. Head is spinning, I can't. Hoje é meu último dia em Campinas, e depois de ter vivido tantas experiências novas, conhecido pessoas tão diferentes do meu ciclo social e ser apresentado a ideias que eu nunca teria capacidade de pensar sozinho, é até difícil de acreditar que essa é a hora de voltar para casa, para os velhos padrões de pensamento, cercado das mesmas pessoas de sempre, das mesmas ideias de sempre, do mesmo ambiente de sempre. Não, acho que ainda não é hora de voltar para casa. Eu ainda nem descobri o que é a vida. O que aconteceu foi que eu conversei com um primo que eu não conhecia e ele aceitou me hospedar na casa dele com a família dele por alguns dias em São Paulo. Mas antes de ir comigo, calma, porque o dia ainda não acabou. Parece que voltamos para o nosso paradoxo inicial. Afinal, o que é mais paradoxal do que a vida? Porque, obviamente, sem a vida não existiria a morte. Mas então, o que tinha antes da vida? Quer dizer, qual que veio primeiro, a vida ou a morte? Bom, a verdade é que isso não importa. Porque essa ideia de dualidade que diz que uma é oposta da outra é só mais um exemplo do ser humano se colocando no centro do universo. Como se o universo fosse parar de existir quando o ser humano morresse. Mas o universo tá aí. Então, essa ideia de qual veio primeiro não importa, porque o que veio primeiro é o universo. E a vida e a morte são só mais duas partes, não opostas, que integram o universo. Pega por R$10 pepino, cebola, tomate, pimentão, tomate, beterraba, lasanha. Um povo sem memória é um povo sem futuro. Essa frase me fez refletir. Porque a memória de um povo é a sua identidade. E sem identidade, qualquer povo ou pessoa é incapaz de gerar identificação ou empatia. Por isso, um povo sem memória é um povo que não pertence a lugar nenhum. Peguei o ônibus sozinho aqui, o ônibus não, né? O metrô. Aí começou a fazer um zumbido escroto. E agora, como eu vou pra Praça da Liberdade, né? Eu vou descer em Paraíso. E de Paraíso eu vou para Japão Liberdade. São Paulo, a terra do trabalho, é o lugar perfeito para a gente refletir sobre o sistema. Se aquilo que te torna vivo é o seu livre-arbítrio, as suas crenças, os seus valores, os seus sonhos, o que acontece quando você troca os seus pelos da sociedade? Você vira um morto-vivo, perde toda a sua originalidade e passa a viver em função da aprovação de pessoas que nem importam de verdade. Eu comprei uma bala aqui. E agora eu vou dar de presente para a primeira pessoa interessada que aparecer. Moço, quer uma bala? Obrigada.
Tipo assim, o universo tem 13 bilhões de anos, certo? Aproximadamente. E essa é a primeira vez e também é a última vez que esse momento está acontecendo. Cada momento da sua vida, você trate ou não, ele é especial. Lembra até aquela frase, né, de Kung Fu Panda, que diz que o que torna algo especial é você acreditar que esse algo é especial. Esse momento aqui, por exemplo, eu só estou sozinho em uma casa. Mas a minha mentalidade é que eu estou sozinho em uma casa, no meio de uma viagem. Uma casa que não é minha. Eu saí de Brasília, fui para Campinas. De Campinas eu arranjei moradia em São Paulo. De São Paulo agora, daqui a pouquinho eu já vou pegar o ônibus para ir pro Rio. E esse momento é muito especial, mas é emocionante do quão especial é, assim como todos os momentos deveriam ser. Clarice. Oi. Quem é você, aonde nós estamos e pra onde a gente vai? Eu sou a Clarice, sua prima, e a gente tá no Rio, aqui no Jardim Botânico, e já a gente vai pra praia. Isso aí, rapaziada. Existem poucas coisas mais legais do que as ondas, e um fato interessante sobre elas é que a cada segundo que se passa, as águas que as formam já foram trocadas completamente. E é justamente esse desapego das ondas que permite que elas cresçam e expandam. Já com o ser humano, acontece exatamente a mesma coisa. O quão mais desapegado você for, mais você poderá aprender com o momento presente. Enquanto se você ficar preso ao passado, não terá espaço para evoluir e nem expandir. E foi mais ou menos nessa altura da viagem que eu percebi que eu estava vivendo aquilo que eu sempre via no YouTube e em filmes os outros viverem. E eu sempre morria de vontade de viver também, mas eu nunca fazia nada parecido, porque o número de desculpas era muito maior do que o número de incentivos. Mas então me veio um estalo que me mostrou que toda grande história nasce de uma pequena decisão. Rapaziada, acabou aqui a trilha, mano. Achei 2 patetas. Gera um engajamento aí, rapaziada. Jonathan, Kaique. Rapaziada, 100 mil likes nesse vídeo e a gente faz alguma coisa contra esse cara aqui. A gente caça ele. Caralho, fudeu, rapaziada. Mano, eu falei 2 patetas, mas os moleques é muito gente boa. Tamo junto, rapaziada. É nóis. Pessoal, comprei aqui o doce de feijão, certo? Agora a Renata e a Clarice vão experimentar. Primeiro a Renata, vai, Renata. Qual o seu veredito? Bom. Bom? É, parece chocolate, né? Surpreende? Surpreende. E aí, galera? Eu tô aqui do lado do Museu da Manhã, pra quem não conhece, no Mosteiro de São Bento, tipo, pertinho do Mosteiro de São Bento. E chegou o fim, né? Hoje é o 12º dia de viagem. Eu vivi coisas incríveis nessa viagem e tudo isso partiu de uma única decisão. Daquelas decisões que você, sei lá, daquelas ideias que você tem antes de dormir ou no banho. E se eu fosse pra Campinas? E se eu viajasse? E se, sei lá, eu pegasse o pouco dinheiro que eu tenho juntado, comprasse uma passagem e fosse na doideira? E foi o que eu fiz, só que dessa vez
eu, ao invés de deixar essa ideia na gaveta, eu de fato botei em prática. E se eu não tivesse ido para Campinas, eu não teria ido para São Paulo. E eu não estaria... Porra. Eu não estaria aqui agora. E eu fico pensando, né? Quantas ideias, quantas oportunidades a gente desperdiça simplesmente porque a gente não tem a atitude de fazer as coisas que no fundo a gente sabe que são certas, né? Tudo parte de uma decisão e se você não acreditar em você, quer dizer, você precisa acreditar em você, acredite em você, acredite nos seus sonhos e faça acontecer de fato. Porque tudo parte de uma única decisão e não é difícil. A parte difícil é de fato fazer acontecer, o resto é fácil. A vida desse peixe é assim, ele olha esse muro e acha que conhece tudo do planeta, quando na verdade... é um vaso de planta, quase. Olha esse chefe. Mó crepiocão. O maior de todos, hein? Olha esse recheio. O maior e mais gostoso crepiocão do mundo. Vocês querem o quê? A receita. A receita? Vira a câmera pra cá. É segredo. Vai fazer bolão. Aonde nós estamos? Mané Garrincha, jogo Brasil e Colômbia, eliminatórias da Copa. Qual que é o bolão do jogo? Vai ser 3-0 Brasil, 3-0. Qual o bolão do jogo? 2-0 Brasil. Theo, aonde nós estamos, Theo? Ah, porra! Eu tava vendo aqui o bolão. Qual que é o bolão do jogo, Theo? Mano, 1-0 Brasil, 1-0. Porra, Thiago. Murilinho, bolão do jogo, quanto que vai ser? Vai ser 2-0. Pra quem? Pra quem? Brasil. Ah, bom, papai, é. Rapaziada, o papo é o seguinte, 3-0 Brasil, 3 gols do Vini Júnior e um do Rodrigo, mas vai ser no lado. Voltando pra casa e indo ver o jogo do Brasil com os meus amigos, eu pude ter certeza que essa viagem me ensinou lições valiosíssimas. Não é o lugar que você tá que vai te tornar feliz, mas sim as pessoas que você se conecta e quem você é. Afinal, não importa pra onde quer que eu vá, cá estou eu. E outra, você não precisa saber o que é a vida pra viver. O melhor jeito de você descobrir o que ela é vivendo. E é por isso que quase ninguém sabe o que é a vida. Gol do Brasil, rapaziada! O que aconteceu, Deus? Duvidei que era gol, esse cara falou que ia sair, saiu mesmo. Gênio! Eu falei assim, nesse lance vai sair um golzinho. Saiu Saiu um golzinho.